Olá pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Eu espero que vocês gostem do assunto. Hoje nós vamos falar sobre a memória. Vou passar aqui algumas estratégias de suporte para crianças que apresentam dificuldade na memória. Vamos lá? A memória de curto prazo ou memória de trabalho é memória ativada. A memória curta tem uma capacidade limitada. Você sabia disso? Quanto mais as informações forem agrupadas em conceitos ou categorias maiores, maior quantidade de informação poderemos guardar na memória de trabalho. Se não utilizarmos ou trabalharmos com a informação da memória de trabalho, rapidamente ela se desvanecerá ao redor de 15 segundos. Uau! Podem ser utilizadas várias estratégias para manter ativa a informação da memória de curto prazo. Por exemplo, a informação pode ser repassada, realizar elaborações com ela, criar imagens visuais e etc. A informação da memória de curto prazo é facilmente substituída por uma nova informação. Por exemplo, números telefônicos. A informação que não é guardada na memória de longo prazo não pode ser relembrada. A informação guardada na memória de longo prazo, em alguns casos, podem ser relembrada. A forma como a informação está organizada na memória de longo prazo determina como ela será lembrada. Sério isso, né? A informação da memória de longo prazo é transferida para a memória de trabalho. Isso é o que permite sua utilização. Antes de continuar falando sobre as estratégias, eu quero falar um pouco sobre retenção. A retenção refere-se ao processo por meio do qual a memória de longo prazo preserva uma aprendizagem de maneira que possa ser localizada, identificada e relembrada de forma precisa no futuro. Há certos tipos de informação que são necessárias somente por um curto período de tempo, como, por exemplo, um número de telefone para algo específico que logo depois de utilizarmos, esquecemos. Portanto, há informação que não requer uma retenção longa. Para que ocorra a retenção, não somente é necessário que a pessoa que aprende tenha atenção consciente na informação, mas também que construa estruturas conceituais que deem a ela sentido e significado. Desse modo, a aprendizagem será consolidada nas redes de memória de longo prazo. Este processo é influenciado por vários fatores, entre os quais cabe mencionar o grau de atenção do estudante, a duração e tipo de prática que teve, a modalidade de aprendizagem do estudante, a influência das aprendizagens passadas, fatores específicos que podem ser identificados. Agora vamos falar um pouco das estratégias, vamos direto ao nosso assunto. Estratégias para desenvolver a qualidade da memória e melhorar a retenção. Organizar a informação por categorias. Organizar seus pensamentos ou ideias de forma que possam ser armazenados na sua estrutura cognitiva.
Os dados ou ideias já organizados podem em seguida ser utilizados frente a novos eventos ou ideias. Por exemplo, para memorizar uma lista de alimentos, os elementos podem ser agrupados por categorias como frutas, verduras, carnes. Utilizar música e ritmo, por exemplo, para aprender as tabuadas de multiplicar, apresentar a informação de várias maneiras, por exemplo, codificar a informação por cores para ressaltar a resposta. Se estiverem sendo estudados prefixos, sílabas, consoantes iniciais, estes podem ser ressaltados com uma cor específica. Utilizar estratégias múltiplas de aprendizagem para apresentar a mesma ideia por meio de vários canais. Por exemplo, quando estamos aprendendo quantidade, utilizar manipulativos, material gráfico, estímulos auditivos, táteis, atividades motoras, etc. Ensinar para aprender mais. Se forem necessárias 5 repetições para que um estudante recorde a informação sem nenhum erro. Então, 13 tentativas vão ajudar na retenção da informação da memória de longo prazo. Isto será benéfico sempre e quando a criança tenha uma atitude positiva para a aprendizagem que está sendo introduzida. Realizar conexões ou associações, por exemplo, para aprender uma palavra nova, associá-la a uma já conhecida. Criar imagens visuais ou visualizar o que será relembrado. Por exemplo, ao escutar um relato, criar ou desenhar imagens para poder relembrar uma maior quantidade de detalhes. Reduzir a quantidade de informação. É importante apresentar o material em partes pequenas e frequentes. Separar a informação para ser apresentada em várias sessões. Dar as instruções de várias maneiras, por exemplo, oralmente e por escrito, e assegurar a compreensão da criança, pedindo a ela que a repita. Estratégia para melhorar a qualidade da memória visual. Apresentar às crianças objetos de uso comum, por exemplo, um carro, uma xícara, um lápis, etc. São apresentados a ela os objetos e pede-se que observe e em seguida feche os olhos. Esconde os objetos, pede-se a ela que abra os olhos e os nomeie. Isto pode ir sendo complicado progressivamente, com o maior número de objetos de acordo com a idade da criança. Utilizar fotos ou ilustrações de objetos familiares, começando com 2 ilustrações e chegando até 5. O mesmo que o exercício anterior, porém somente apresentando as ilustrações em separado, sem nomeá-las. Pede à criança que as nomeie e, ao final, nomeie os objetos apresentados. Apresentar-se à criança uma série de cartões com linhas verticais coloridas. A progressão cresce com um número maior de linhas verticais e de cores utilizadas. Pede-se a ela que reproduzam a sequência com palitos coloridos ou de forma gráfica com as cores correspondentes. É importante mencionar que deve ter atenção à sequência correta das cores. Estratégia para desenvolver a memória auditiva. A memória auditiva pode geralmente coexistir com um processamento auditivo fraco. Alguns conselhos importantes que podem ser utilizados por pais e professores que trabalham com crianças com problemas de
processamento ou na memória auditiva são: atrai a atenção do estudante chamando pelo nome, mantenha contato visual, escute as frases, limite-as a elementos importantes. Coloque ênfase nas palavras-chave. Evite dar demasiada informação de uma vez. Peça uma curta repetição da instrução. Nosso vídeo vai chegando ao fim. Prometo continuar esse assunto que é bem extenso. Vamos melhorar a qualidade da memória das nossas crianças e também melhorar o nosso ensino, né? Existem pesquisas que relatam que a aula oral, ela só consegue 5% de retenção, a leitura 10%, audiovisual 20%, demonstração 30%, discussão em grupo 50%, praticar fazendo 75%, ensinar o outro, uso imediato da aprendizagem, mais de 90%. Beijo, beijo. Não esquece de curtir o vídeo, dar like, tocar o sininho.